Bom dia, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar com vocês, da gente conseguir nutrir essa conexão aí. Eu sou muito enrolado, então eu tenho dificuldade para manter esses contatos distantes, mas eu queria muito estar aqui pessoalmente, principalmente para estar junto. É bom ver rostos conhecidos, né? Caso você não saiba, o Paulo era conhecido como o George Clooney das missões. Desculpa, mas não tem como não revelar essas coisas aqui. Mas eu quero compartilhar algo da palavra. Eu falei, quando a gente conversou sobre a possibilidade do que falar aqui, eu falei que eu tô no meio de uma série em Romanos lá, na verdade estou no fim dela, depois de 5 anos. Mas não se preocupe que eu não vou pregar aqui durante, sei lá, se for dividir, né? Eu estou no capítulo 15, por 5 anos, essa pregação seria demorada, se você fizer a conta. Mas eu sinto uma conexão muito grande com essa mensagem da carta de Paulo aos Romanos. É algo que eu vejo muita coisa que Deus fez na minha vida sendo descortinada por Paulo enquanto ele vai expondo a mensagem do Evangelho na carta. E uma das coisas que me chama a atenção, e tem a ver também com a minha história, é o fato de que a carta aos Romanos é uma carta que tem a ver com a unidade da igreja. Essa carta aqui, ela foi escrita por Paulo para uma igreja que ele não tinha visitado ainda, uma igreja que era composta por judeus e gentios e que havia uma tensão entre esses dois grupos ali. E essa tensão tinha a ver com costumes diferentes, com práticas diferentes, com sensibilidades diferentes. E isso tem muito a ver com muita coisa que a gente vê hoje na igreja. A gente tem irmãos que têm práticas, costumes, sensibilidades que acabam, de alguma forma, incomodando uns aos outros, e a gente tem dificuldade de saber como conviver diante dessas coisas. Mas a resposta de Paulo para isso é o Evangelho. Eu falei para alguns amigos, né? Eles perguntaram: você vai pregar em algum lugar amanhã? Eu falei: vou pregar na presbiteriana lá. E ele já... Na presbiteriana? Aí eu abri o Instagram, mostrei para eles falaram assim: tem a parede preta. Então, foi o comentário mais feito. O segundo mais feito foi: caramba, que bigode. Mas a gente... Não, a maioria que comentou isso foram homens. As irmãs não ligaram muito para o seu bigode. Mas, gente, eu sinto uma conexão muito grande com isso porque eu percebo na minha vida que houve uma espécie de experimento de catolicidade na minha formação. Assim. Eu tive uma conversão que foi meio inusitada. Eu sei que algumas pessoas têm esse tipo de experiência, mas eu converti lendo a Bíblia em casa sozinho. E eu li a Bíblia sozinho durante alguns anos. E tive crises profundas, inclusive tive a crise de ler o Sermão do Monte e entender: ok, eu tenho que viver essa vida aqui para que eu não vá para o inferno. E aí eu tentei. E aí, alguém aqui já conseguiu? Né? E antes de converter ainda, a impressão que eu tive foi: olha, eu acho que tinha pecado que eu não cometia, que eu passei a cometer depois que eu vi Jesus falando. Ele me deu ideia. E eu não sabia o que estava acontecendo, e para mim era um negócio assustador. Eu pensei: cara, eu não quero ser condenado, mas parece que quanto mais eu leio, quanto mais eu tento entender o que eu devo fazer, mais eu vejo o pecado se manifestando na minha vida. Eu não sabia até esse momento que isso era exatamente o dilema da lei. A lei, ela traz o pecado à tona na nossa vida. Ela mostra para a gente que existe dentro de nós uma natureza rebelde contra Deus. Só que eu, tendo essa experiência de tentar ir em algumas igrejas, eu tinha amigos que eram cristãos evangélicos, que eram do louvor da igreja, e sempre que eu lia a Bíblia, eu pensava: cara, eu preciso de ajuda. Eu pensava também: olha, quando eu encontrar, eu chamo eles, porque eles precisavam. O negócio lá estava feio.
eu olhava para eles e eu falava assim, olha, eu acho que eles não vão conseguir me ajudar com os problemas que eu estou tendo, porque eu acho que eles têm os mesmos, e talvez eles não estão conscientes disso. Então, havia dentro de mim uma certa barreira de olhar para a maioria dos cristãos que eu conhecia e eles não me pareciam trazer uma resposta às crises que eu tinha no meu interior. Depois disso, por uma série de acontecimentos que só serviram para reafirmar no meu coração tanto a ação de Deus hoje, quanto a realidade da soberania dele sobre a minha vida, eu me encontrei em um movimento de igrejas caseiras que tinha sido influenciado pelo movimento de discipulado da Argentina, que tinha sido influenciado por uma tal de família Walker, que eu ouvi falar na época, e eu ouvi de uma menina que foi pregar lá nessa igreja, uma semana antes de eu passar a fazer parte da igreja, e aí quando eu ouvi falar dela, eu falei, caramba, que mulher de Deus. Eu pensei, cara, se eu for casar um dia, eu quero casar com uma pessoa assim. Aí eu conheci ela, uns meses depois, e ouvi ela pregando. Aí eu fiquei com medo dela. Aí eu falei, não, melhor não. Eu acho que eu não consigo. Mas acabou que a gente casou. Assim, bastante tempo depois de muitos acontecimentos, a gente foi, na verdade, se aproximar quando a gente fez uma viagem juntos para Moçambique, para a África. Eu falo que eu levei para o meu território. E ali eu tinha, né, um pouco mais de liberdade. Mas eu lembro de, logo depois de converter, eu tinha amigos que eram bem pentecostais. Mas, gente, bem pentecostais. Bem pentecostais no Rio de Janeiro. Que não é qualquer pentecostal. Não é pentecostal terno vinho. Chegando de bicicleta no culto com o pandeiro numa mão. Era nesse nível. E eu tinha amigos pentecostais, eu tinha amigos que eram de igrejas bem tradicionais, eu comecei a me interessar por teologia, e aí eu comecei a estudar teologia reformada, e ao mesmo tempo eu tinha amigos que eram de movimentos de igrejas nas casas totalmente radicais, que nem queriam marcar dia da reunião, porque eles precisavam sentir que o Espírito estava os conduzindo a reunir, e até hoje eles não reuniram. E eu me vi em meio a tudo isso e sempre gostei muito de ler, e lendo literaturas, gostei muito de ler história da igreja, aí comecei a mergulhar nisso e me deparei com livros que mostravam, cara, vários movimentos na história da igreja, só que isso foi me mostrando cada vez mais, cara, existem coisas boas em inúmeras partes do corpo de Cristo, mas existem coisas ruins também, em todas as partes, porque todos nós somos pecadores. Porque todos nós temos diferenças e preconceitos e coisas que são difíceis para a gente aceitar no outro, e, ao mesmo tempo, nós temos coisas que são difíceis para o outro aceitar. Mas, diante dessas diferenças, aqui na Igreja de Roma, uma igreja onde os judeus fundam essa igreja, e ensinam e pregam o evangelho para os irmãos gentios ali naquela cidade, e eles se convertem, são discipulados, mas, de repente, o imperador Cláudio envia todos os judeus para fora da cidade de Roma, e aí os gentios se veem sozinhos, pensando, olha, a gente vai precisar cuidar aqui agora. Mas eles que estavam orientando a gente, então eles vão ter que se debruçar sobre a Torá, eles vão ter que aprender mais sobre Cristo, eles vão ter que buscar a Deus e entender qual direção para a igreja, e, de repente, depois de um bom tempo, os judeus voltam. E você tem uma crise, porque os judeus pensam, nós fundamos essa igreja. Mas os gentios pensam, nós sustentamos essa comunidade. E eles querem saber de Paulo, quem que tem direito de estabelecer o que vai ser feito aqui. E a resposta de Paulo é muito simples. Quem tem direito de fazer isso é Jesus. Porque vocês não deveriam ficar se dividindo por questões que têm a ver com costumes, com práticas, com preconceitos, com sensibilidades, com a consciência de um que é incomodada por algo, enquanto a do outro não é. Mas a resposta de Paulo para isso é o Evangelho. Ele vai gastar 11 capítulos falando a respeito do Evangelho,
falando a respeito de como nós somos pecadores, malignos, rebeldes contra Deus, mas Deus enviou o seu Filho na sua graça, e por meio da fé nós abraçamos o sacrifício de Jesus, nós somos livres da culpa do nosso pecado, da condenação dele, nós somos livres até mesmo do próprio poder do pecado por conta da obra de Cristo, e diante dessa obra e desse poder e desse perdão e dessa aceitação e adoção da parte de Deus, nós devemos deixar que isso preencha o nosso coração, mas também direcionar isso para os nossos irmãos. Nós devemos olhar para eles e entender, olha, se Cristo recebeu o meu irmão, eu também preciso receber. Se Cristo acolheu o meu irmão, eu também preciso acolher. Porque quando Cristo nos acolheu, Ele não nos acolheu porque nós éramos seus irmãos. Ele nos acolheu para que nós nos tornássemos seus irmãos. Ele se entregou não porque nós estávamos pedindo, Ele se entregou porque havia um amor no coração dele e um desejo do cumprimento do propósito divino que fez com que ele se entregasse. Então, o que Paulo está falando, e ele vai tocar nisso mais para frente no capítulo 10, não está falando só de como nós devemos preservar a unidade uns com os outros, mas também está falando a respeito de uma força motivadora para a nossa missão. Nós devemos perceber que aquilo que Cristo fez, esse movimento de abandonar a sua glória e buscar aqueles que estavam perdidos, que éramos nós, é o mesmo movimento que nós devemos fazer, seja para acolher um irmão com quem a gente não concorda, ou seja, para chegar e lutar pela vida de alguém que a gente vê que está se perdendo no pecado, ou seja, para proclamar as boas novas para aqueles que não conhecem a Cristo. Isso é que Paulo está ensinando para nós aqui. E no texto de hoje, a passagem começa no versículo 26 do capítulo 8, e a gente vai até o 30 e diz, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, pois intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa é a palavra do Senhor. Então, a gente já falou sobre o contexto da carta, mas existe um outro contexto aqui que precisa ser levado em consideração, que é, existe um contexto escatológico. Ou seja, a linguagem que Paulo está utilizando aqui, em toda a passagem, até mesmo anteriormente a isso, é que existe um momento que ele chama de a manifestação dos filhos de Deus. E ele vai explicar, nos versículos anteriores ele diz muito claramente que isso daí tem a ver com a redenção da nossa carne. Ele está falando, olha, existe uma esperança no Evangelho. O Evangelho não tem a ver só com o fato de que Cristo morreu e perdoou os nossos pecados, mas ele tem a ver com o fato de que Cristo conquistou para nós, na cruz e na sua ressurreição, a perfeição da glória de Deus. Não é só que a gente recebe o perdão dos pecados, mas é que existe uma promessa, existe uma esperança, existe uma bendita esperança no futuro que diz respeito a um momento em que o pecado não vai ser mais uma questão, em que a doença, em que a deterioração dos nossos corpos não vai ser mais uma questão, em que as doenças, a velhice, o perigo, o domínio das trevas sobre esse mundo, tudo isso vai passar.
A gente sabe que existem muitas discussões escatológicas. E eu não estou aqui para fazer referência a nenhuma delas. Eu estou aqui para simplesmente afirmar que Jesus é a nossa bendita esperança. Isso daí, todo cristianismo deve concordar que a esperança da vida cristã não reside apenas nessa vida, mas ela reside numa vida maior, que está escondida com Cristo, que nós almejamos, que nós ansiamos. Não tem a ver simplesmente com morrer e ir para o céu, tem a ver com a esperança da ressurreição. Tem a ver com o fato de que a morte ela não é suficiente para parar aquilo que Cristo realizou. Então, Paulo está fazendo referência a isso. E quando a gente lê o texto bíblico aqui, falando que, da mesma maneira, ele está falando, o texto inicia dizendo isso, da mesma maneira que o quê? Né? Porque, às vezes, a gente pode ler um negócio e falar assim, olha, da mesma maneira, o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente concentra no que o Espírito faz, mas a gente esquece de que ele está falando que o Espírito faz isso da mesma maneira que alguma outra coisa. E essa alguma outra coisa está nos versos anteriores. Por quê? Porque ele diz que a criação geme. Ele está falando que existe um sofrimento criacional. Esse sofrimento criacional ele é expressado aqui por Paulo como um gemido. Esse gemido do qual ele se refere é o mesmo gemido que também existe em nós, porque nós gememos, porque nós temos as primícias do Espírito. Quando que nós gememos? Quando nós enfrentamos a morte, quando nós enfrentamos as doenças, quando nós enfrentamos a corrupção, quando nós enfrentamos a realidade do pecado, quando nós enfrentamos o tanto de oposição das trevas que se abate sobre nós e todas as consequências do pecado que fazem com que a vida humana seja cheia de angústia. Mas ele falou, a criação geme. Mas a gente sabe que não é que a criação está literalmente gemendo com dor. Não é que você vai colocar o ouvido na árvore, ali na rua, e você vai ouvir a árvore assim... Ia ser terrível se fosse assim. Imagina, a gente ia passar num bosque, imagina que terrível, todas as árvores em conjunto. Você pode fazer isso comigo? Vamos lá, vamos só para a gente ter essa experiência coletivamente, sabe? Faz aí do seu lugar, faz assim, só para a gente imaginar, ó, você está andando na floresta, fecha seu olho e faz isso aqui, ó. Pô, não ia ser legal. Não ia ser legal. A gente sabe que Paulo está usando uma linguagem figurada. Ele está falando da deterioração da criação. Mas quando ele fala a respeito de nós, o gemido que há em nós, ele é uma expressão dessa dor que nos acompanha no nosso dia a dia, na nossa vida, nas coisas que a gente enfrenta. Só que, assim como a criação não tem consciência da sua corrupção, e quando a gente passa para nossa perspectiva, nós temos uma consciência dessas coisas negativas, existe também um salto de consciência quando nós falamos a respeito do nosso gemido e do gemido do Espírito. Porque o gemido da criação, a criação não sabe o que tem errado. Mas nós conseguimos ter uma noção do que tem errado. Mas o Espírito que habita em nós, ele não só sabe o que tem de errado, mas ele sabe o que precisa ser feito. A linguagem, eu digo que ela é escatológica, porque eu acredito que, assim como Jesus, no sermão profético, Mateus 24, 25, usa a figura de um trabalho de parto para falar a respeito da volta de Cristo, e ele fala do princípio das dores, ou seja, o início das contrações no trabalho de parto. Aqui, Paulo também está utilizando uma linguagem que fala a respeito de um gemido de dor, porque existe algo que precisa nascer. E isso que precisa nascer é essa manifestação dos filhos de Deus. Existiam movimentos na história que falavam da manifestação dos filhos de Deus como algo que tinha a ver com uma espécie de manifestação profética que pessoas iam andar na rua. Não sei se vocês já ouviram falar.
Mas a questão é que essa manifestação tem a ver simplesmente com o seguinte, que quando nós encontrarmos com Jesus face a face, nós seremos transformados. E todo pecado, toda dor, toda deterioração, tudo isso fica para trás. Mas existe um anseio no nosso interior para que isso aconteça. Por quê? Porque nós sofremos. A criação sofre. Mas o Espírito que habita em nós, ele também sofre. Mas enquanto ele sofre como não como uma mulher que está em trabalho de parto e que está ali assim sofrendo e já esqueceu tudo que ela tinha planejado, toda a expectativa que ela tinha. Eu conheço irmãs que ela falaram assim, não, porque eu quero parto normal, porque eu quero ter meu filho em casa, porque eu quero aquela coisa bonita. E aí, quando ela começou a sentir a dor, ela falou assim, me dá droga. Eu quero drogas. Eu quero que isso pare. E eu sei que tem mulheres que aguentam muito bem e vão lá e conseguem realizar isso. Mas a gente tem muitos exemplos de algumas irmãs que falam assim, não, eu achei que eu queria, mas eu não queria, não. Eu não sabia o que eu estava falando que eu queria. Mas existe uma necessidade de... Eu lembro de uma história de uns amigos meus que ela fez todo esse planejamento e tal, e ela teve todos os filhos, parto normal, mas quando eles se viram no momento em que as contrações começaram, a questão é que as coisas aconteceram um pouquinho mais rápido do que eles esperavam. E a realidade foi que esse irmão, marido dela, esse amigo meu, ele teve que fazer o parto. Ele teve que fazer o parto. Agora, você acha que o cara não está sofrendo, vendo a esposa sofrer, vendo a situação de desespero, vendo que não chegou a ambulância para levar ela e que a criança vai ter que nascer ali? Ele está sofrendo também. Mas semelhante ao gemido do Espírito, em que o Espírito também sofre ao olhar para a nossa necessidade de redenção, ele sofre, mas ele sabe o que precisa ser feito. Ele precisa assumir essa responsabilidade. O marido ali na hora, ele não podia ficar desesperado. Ele não podia começar a gritar. Ele não podia ter um colapso emocional enquanto a mulher estava parindo ali na sala da casa deles. Ele precisava fazer o seguinte, olha, não é fácil para mim lidar com essa situação, mas eu sei o que precisa fazer e eu sei que eu sou a pessoa que deve fazer e eu vou assumir esse papel. E o Espírito assume esse papel no nosso interior. Ele sofre com o nosso sofrimento, mas ele trabalha em meio à nossa dor para um objetivo, o objetivo de fazer com que nós sejamos semelhantes a Cristo. É isso que está para nascer. Deus está gerando em nós a imagem do seu Filho. Deus está nos transformando para que nós sejamos semelhantes a Ele. Deus está trabalhando no nosso interior para que, da mesma forma como Ele sonda todos os corações, Ele sonda também o coração do Espírito. E Ele sabe o sentido do gemido do Espírito no nosso interior. E o clamor do Espírito dentro de nós é: faz esse filho semelhante ao primogênito. Esse é o clamor do Espírito no nosso interior, no nosso coração. Por quê? Porque Deus tem uma vontade para você, para a sua vida, para a minha vida. Não é uma vontade que a gente precisa descobrir, não é uma vontade que a gente precisa ficar atrás de sinais, não é uma vontade que a gente precisa ser imposta sobre nós por outras pessoas, não. Porque a vontade de Deus é que você se torne parecido com Jesus. Ele escolheu você. Ele deu um destino para você, e esse destino é te conformar, te moldar à imagem do Filho. Essa não é uma obra nossa. Essa não é uma obra sua.
Isso não está dentro das suas responsabilidades, porque isso não está dentro das suas capacidades, mas isso está dentro da responsabilidade do Espírito. Isso está dentro da capacidade de Deus de pegar seres humanos, pecadores, falhos, quebrados, e através deles demonstrar a sua glória. Essa obra não é nossa, porque o que o Espírito clama no nosso interior é que nós entendamos que a perspectiva que nós devemos ter sobre santificação deve ser uma perspectiva escatológica. Em que sentido? No sentido de, quando ele fala a respeito daquilo que Deus começou a fazer, em outro texto ele vai dizer que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Mas o que ele diz aqui é que aquele que começou a fazer, ou seja, aquele que predestinou você para ser semelhante à imagem do Filho dele, ele tem um caminho que vai ser seguido. Por quê? Porque o caminho não tem a ver só com ele escolher você. O caminho tem a ver com ele chamar você. E ele chamou você por meio da proclamação do Evangelho. Tem gente que fica discutindo assim, mas por que? Mas e esse negócio aí, predestinação e tal, não sei o quê? Eu falo assim, meu amigo, tem coisa que não faz diferença nenhuma. E esse é um dos problemas que a gente tem em relação às nossas diferenças teológicas com muitos irmãos. Eu estava conversando com um irmão lá da África do Sul e ele falou assim, olha, a gente está numa comunidade aqui que existem irmãos que são calvinistas e irmãos que são arminianos. Ele falou, o irmão que é calvinista, ele vai chegar para o cara que está vivendo em pecado e vai falar, se você está vivendo assim, você está dando prova de que você não pertence a Deus. E o irmão que é arminiano vai chegar e vai falar assim, se você está vivendo assim, quer dizer que você perdeu a sua salvação. O cara chega no mesmo lugar. Entendeu? O Uber pega caminho diferente, mas o destino é o mesmo. Que é, se você não está se tornando parecido com Jesus, você está indo para o inferno. E você só é interrompido nessa trajetória através da proclamação do Evangelho, através de ser chamado interiormente pelo Espírito por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, e esse Evangelho ele tem que ter ação no seu interior. Então, aqueles que ele chamou, ele também justificou. Como que você é justificado? Você é justificado pela fé. Você só tem fé se você se arrepende dos seus pecados e deposita a sua fé em Jesus. Se você tem fé sem arrependimento, a sua fé é falsa. Se você tem arrependimento sem fé, você tira a sua própria vida. Mas a forma como Deus ordenou as coisas é que o Espírito trabalha no seu interior, chama você por meio da pregação da palavra que é feita pela igreja dele. E aí você deposita a sua fé em Jesus e recebe uma justiça que é superior a qualquer outra que você poderia produzir. Se você deposita a sua fé nele, isso tem a ver com o fato de que ele está cumprindo em você o objetivo que ele tem de tornar pessoas semelhantes a Jesus. Mas o interessante da passagem também é que ele vai falar sobre esse propósito de Deus de nos tornar parecidos com seu Filho. Ele vai falar sobre como que o Espírito trabalha no nosso interior e clama a Deus intercedendo por nós para que Ele cause essa transformação. Ele fala sobre como nós somos predestinados, como nós somos chamados, como nós somos justificados. Mas, geralmente, quando a gente vai falar sobre justificação, o que vem seguido da justificação é a santificação. Quando o indivíduo é justificado, ele começa a ser santificado. Quando o indivíduo entrega a sua vida a Cristo, ele começa a ser transformado para se tornar parecido com Cristo. Quando o indivíduo ele
se arrepende dos seus pecados e começa a seguir Jesus. Isso significa que ele vai gradualmente querer imitar as obras de Jesus. Mas assim como uma criança que quer imitar os seus pais, o princípio da imitação é mais imperfeito do que o progresso dessa imitação. Mas não é santificação que Paulo fala aqui. Ele fala que aquele que foi aos que justificou, a eles também glorificou. Agora, vamos lá. Tem alguém aqui glorificado? Por favor, se você tiver, levante sua mão aí e passa pela parede só para a gente comprovar, né, para não ser só a sua palavra. Mas, assim, não tem ninguém glorificado. Não tem ninguém aqui que está atravessando parede, que está aparecendo, desaparecendo dos lugares, que que sai voando. Né? Eu até hoje não entendo por que os anjos perguntaram para os apóstolos por que vocês estão olhando para cima. Os apóstolos tinham que ter respondido, porque o cara voou. Beleza, você vê isso todo dia? Eu não vejo. Mas a questão é que isso não é o que aconteceu com a gente. Mas o que o apóstolo está querendo nos ensinar aqui é simples. É simplesmente dizer o seguinte, olha, você está vendo a santificação que está acontecendo com você no dia a dia, desde o momento que você depositou sua fé em Jesus, você está vendo aquilo que está sendo trabalhado do Espírito dentro de você, para que você interiormente se torne parecido com Cristo. Então, o fim desse processo é que ele vai transbordando de dentro para fora, até o momento em que não é só o seu coração e a sua mente, mas também o seu corpo é transformado. O processo de santificação é um processo escatológico, porque o fim dele é nos encontrarmos com Jesus face a face. É a nossa esperança ser completa. É a aflição e a angústia do pecado ter, de fato, fim. Porque naquele dia, todo o fardo que nós carregamos, toda a luta interior que nós tivemos, vai acabar para sempre. Para sempre. Para sempre. E hoje, o que nós precisamos é sintonizar os nossos ouvidos e os nossos corações com o Espírito que habita em nós. Porque esse Espírito está conduzindo você. Ele está clamando a Deus pela sua santificação. Mas ele também está insistindo com você, para que você ouça a sua voz, para que você entenda o que ele está fazendo e propondo e chamando você para viver, para se tornar parecido com Jesus. Ele quer que você ouça a voz e o clamor dele e sintonize com o seu próprio clamor interior, que muitas vezes, irmãos, é abafado pelas nossas muitas distrações. Ele quer que você ouça esse clamor do Espírito, para que você comece a compreender, olha, o Espírito está falando com você sobre aquele relacionamento que está quebrado. O Espírito está insistindo com você sobre aquela necessidade de se dedicar à comunhão com Ele. O Espírito está falando com você de situações em que você precisa abraçar a cruz e seguir a Cristo e entender que essas circunstâncias adversas, muitas vezes, são uma carta de amor para nós, dizendo, eu quero que você se torne mais parecido comigo. Às vezes a gente olha para a nossa vida de uma perspectiva que exclui esse clamor do Espírito, que exclui o verdadeiro clamor do nosso coração, das angústias que existem dentro de nós. A gente começa a achar que a gente está sofrendo porque precisava ter mais dinheiro, precisava ter mais reconhecimento, precisava ter mais sucesso, precisava ter mais um monte de outras coisas. Mas a realidade é que lá dentro do seu coração existe um clamor que só vai ser atendido, existe um sofrimento que só vai ser amenizado,
existe uma angústia que só vai ser diminuída se você abraçar a obra do Espírito Santo de tornar você parecido com o seu irmão mais velho, Jesus. Não só no nosso entendimento, não só nas nossas ações, mas no nosso coração. Gente, santificação não tem a ver só com se comportar bem. Ela tem a ver com aquilo que Jesus viveu. Jesus era aquele que, quando ele era insultado, ele não insultava de volta. Quando ele era, de alguma forma, ferido, a atitude dele não era ferir. E, no caso de Jesus, é muito diferente de nós. Porque a gente não fere, a gente não ofende, a gente não reage, porque a gente se segura. Mas essas realidades estão dentro de nós. E o que o Espírito quer fazer é que ele quer santificar você de dentro para fora. Existe o lugar de você entender, olha, aconteceu uma situação comigo, e eu quero finalizar falando isso, que eu brinquei com o pessoal lá, porque eu estou hoje na cidade de Campinas, mas eu ajudei a plantar a igreja lá em Montemoro, Convergência lá, e inclusive fui eu que dei o nome Convergência. Só que eu fui para Campinas e eu dediquei para a plantação e eu fiquei muito distante lá da igreja de Montemor, ainda que a gente, entre a liderança, tivesse comunhão ainda, tivesse tempo junto. E um dia eu estava lá e tinha um pessoal que tinha acabado de chegar para fazer, acho que era de alguma escola e tal. E aconteceu uma situação, eu sei que uma menina veio falar comigo e ela começou a fala dela dizendo o seguinte: olha, eu não sei se é daqui, mas eu queria... E ela veio brigar comigo. Ela veio brigar comigo. Mas nem era... Foi um mal-entendido essa parte, mas... Ela falou assim, eu não sei se é daqui. E aí, na hora, eu pensei assim, caramba, mano. Pô, eu comecei isso aqui. E aí eu falei para meus amigos, eu tive que, nesse momento, fingir que eu era humilde. Porque senão ia ficar feio. Eu tive que falar assim, não, o que estava acontecendo naquela hora era isso, isso e isso, tipo, não vou tocar na parte do não sei se é daqui e tal, e deixei isso quieto. Eu falei, cara, a realidade é que esse nível de humildade, ele não tinha no meu interior naquela hora. Mas eu precisava agir de acordo com isso. Não porque eu queria ser hipócrita, mas porque naquele momento eu sei que a simples consciência de que eu não deveria agir da forma errada já é um sinal daquilo que o Espírito está fazendo na minha mente e no meu coração. Às vezes a gente se vê em situações em que, olha, eu sei o que é a coisa certa a ser feita. Não que exista uma profunda vontade de fazer isso no meu interior, mas eu sei, e aí eu faço para a glória de Deus. Eu faço simplesmente como uma resposta para dizer para Jesus, olha, eu não tenho isso dentro de mim ainda, mas eu quero ter. Eu quero que você gere no meu interior esse tipo de coração. Então, C.S. Lewis chamava isso de o divino fingimento. A gente finge que é santo, enquanto Deus nos torna santos. Amém?